E olha só, irmãos, agora pela manhã eu quero ler uma história muito pitoresca da palavra de Deus, uma história muito diferente da palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela tem algumas histórias assim que são muito diferentes, né? O modo como Deus age, as coisas que a palavra de Deus fala, de como Deus intervém. E eu quero ler uma história assim hoje pela manhã e ver o que essa história tem para nos ensinar. Creio que é uma história muito, muito conhecida, que é o primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Vocês lembram dessa história, que é a história dos corvos de Elias? Os corvos do profeta Elias. Olha que história interessante, irmãos, da palavra de Deus. Ela diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel, um rei muito perverso, casado com Jezabel, uma gentia, uma estrangeira, e os dois eram extremamente perversos e idólatras. E o rei Acabe e a Jezabel, eles introduziram de um modo assim como nunca tinha acontecido antes em Israel, a idolatria a Baal, ao ídolo Baal. E chegou ao ponto, irmãos, pasmem, no capítulo 16 diz que Acabe construiu um templo para Baal em Israel. Você já pensou? Chegou nesse ponto de queda espiritual, de crise, o povo de Deus, ao ponto de que agora em Jerusalém tinha o templo do Senhor, mas em Samaria tinha o templo de Baal, dentro do povo de Israel. E aí nesse contexto então é que a palavra diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, do rio Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Que coisa interessante, né, irmãos? E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, irmãos? Pode deixar sua Bíblia aberta aí. E que história curiosa, que história interessante, essa história dos corvos de Elias. E eu queria ver o que significa, o que pode significar isso para mim e para você hoje, aqui em 2024. Nós, para as nossas vidas e o nosso dia a dia, o que isso tem a ver com a gente? Queridos irmãos, como eu falei antes, esse aqui, quando aconteceu essa experiência, era um tempo de grande crise no meio do povo de Israel. Um tempo de grande crise. A crise política muito séria, o rei era Acabe, a rainha era Jezabel, gente perversa, gente maligna, eles que estavam no poder, uma crise política. Estava começando uma crise econômica, porque Elias profetizou que vai haver uma seca, nem chuva e nem orvalho, irmãos. Já pensou?
nem orvalho ia cair à noite. E o ribeiro, como nós vimos aqui no final do texto, diz que o ribeiro secou por falta de chuva. Uma seca, uma crise econômica que agora ia se instalar ali na economia da nação, e uma crise espiritual. Uma crise espiritual, a adoração a Baal, o desvio do povo de Deus, da adoração a Deus, ao Senhor, e buscando outros deuses na sua idolatria, essa crise espiritual do povo de Deus. Os profetas de Deus, as pessoas que traziam a palavra de Deus, estavam sendo mortos por Jezabel e por Acabe. E só os falsos profetas é que estavam ali orientando espiritualmente o povo de Deus. Uma crise terrível, era um tempo de crise. Resumindo, tempos difíceis, tempos abomináveis. E no meio desse tempo, a palavra de Deus vem para o profeta Elias, o tesbita. Deus levanta esse profeta para ele ir falar com Acabe e profetizar os próximos 3 anos, que seriam anos de seca. Deus levanta Elias para repreender, corrigir e chamar a atenção do seu povo. E aí, nesse texto que nós lemos, Deus tem uma palavra através de Elias, diz o texto. O verso 1 fala que Elias foi falar com Acabe e deu o recado de Deus para o rei Acabe. Deus tem uma palavra através de Elias, o seu servo. Mas também, nesse contexto de crise, Deus tem uma palavra para Elias. Deus tem no verso 1 uma palavra através de Elias. Agora no verso 2, veja o que diz o verso 2. Então a palavra do Senhor veio para quem? Veio a Elias. Uma palavra através de Elias, mas uma palavra também para Elias, o seu servo. Uma palavra para o seu servo nos tempos difíceis. E é isso que eu queria deixar para nós e ver que palavra é essa do Senhor para o seu servo num tempo de crise. Porque Deus tem uma palavra através da igreja, amém, irmãos? Deus tem uma palavra para o mundo através da igreja. Mas Deus também, nos tempos de crise, tem uma palavra para a igreja. E aí, hoje pela manhã eu queria perguntar, como é que você entrou aqui? Porque Elias estava vivendo dentro de um contexto de imensa crise e Deus deu uma palavra para ele. E talvez você chegou aqui hoje também vivendo, passando por um momento difícil na sua vida. Momentos desafiadores, um momento abominável, como era aquele momento no qual o servo de Deus estava atravessando. E aí Deus tem uma palavra para ele, e Deus também tem uma palavra para nós. Qual é a palavra de Deus para os seus servos em tempos difíceis? E a palavra de Deus, Deus dá para Elias aqui, tem 3 mensagens. E se você também tem atravessado na sua vida tempos difíceis, tempos de crise, preste atenção a essa palavra que Deus tem para o seu servo que está atravessando um período difícil. Em primeiro lugar, a primeira mensagem dessa palavra é que Deus está no controle das situações mais difíceis. Amém, irmãos? A primeira, Deus fala através de Elias, mas Deus também fala para Elias. Veio a palavra, então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo. E aí Deus dá uma palavra agora para o seu servo. E qual é a palavra que Deus dá para o seu servo? Que eu, filho, confie em mim, porque eu estou no controle das situações mais difíceis. Se não, veja o que diz o verso 4. Deus diz no verso 3, saia daqui, vá para o leste. E aí no verso 4 Deus diz assim, você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar.
eu sublinhe isso no teu coração, eu ordenei aos corvos. Quem é que está no controle dos corvos? Quem é que está no domínio dos corvos? Deus. Eu ordenei aos corvos, disse Deus para o seu servo que estava ali atravessando um momento difícil, vendo toda aquela crise ao seu redor. Deus está no controle dos corvos. A questão é, o que os corvos simbolizam, irmãos? Por que você já parou para pensar, por que Deus usa corvos? Haviam muitas aves em Israel. A Bíblia fala de muitas, a Bíblia cita muitas aves que haviam em Israel, que Deus poderia ter usado. Deus não poderia ter usado os pombos? Deus não poderia ter usado o pelicano? Os salmos falam do pelicano. Deus não poderia ter usado os pardais? Jesus fala dos pardais. Deus poderia ter usado tantas aves. Por que Deus usou os corvos? E sabe o que é curioso, irmãos? Conforme a lei de Moisés, os corvos eram aves impuras. Conforme a lei de Moisés, qualquer israelita que fosse um bom israelita, ele tinha que ficar longe dos corvos, porque os corvos eram aves impuras. Conforme a palavra da lei em Deuteronômio e também em Levítico, os corvos eram abomináveis, os corvos eram carniceiros. O que o corvo come, irmão? Eles eram carniceiros. Não apenas eram, eles são até hoje, eu acho, né? Eu não conheço nenhum corvo, né? Não tenho nenhum na gaiola, né? Mas eles são carniceiros. Eles comem lixo. E então, os corvos, eles eram na cultura, na mentalidade judaica, eles eram aves desagradáveis. Eles eram sujos, eles eram repulsivos, causavam uma aversão. E a questão é, por que Deus, então, manda os corvos? Que Deus não mandou outro tipo de ave, um pavão dos Andes, né? Assim, uma coisa, né? Entendeu? Muito mais bonito. Por que Deus manda os corvos para sustentarem o seu servo no tempo de crise? Porque os corvos simbolizam exatamente aquela situação que nos é desagradável. Os corvos simbolizam, meus irmãos, essas situações que nos são abomináveis. Os corvos simbolizam aquelas experiências, aquelas crises das quais a gente quer ficar longe, a gente não quer chegar perto. A gente diz assim para o Senhor: tira daqui, Senhor. Os corvos simbolizam essas situações que são desagradáveis, porque os corvos eram esses carniceiros. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Então é que quando Deus diz assim: eu ordenei aos corvos que te sustentem na beira daquele riacho, eu ordenei a eles. Deus está dizendo assim: Elias, meu filho, confia em mim, porque eu estou no controle daquilo que é desagradável para ti. Eu estou no controle das situações que são abomináveis. Eu estou no controle dessa crise, está dizendo o Senhor, porque eu ordenei e eles me obedecem. Eu sou o soberano Senhor. Irmãos, nós não controlamos os corvos, amém? Nós não controlamos as aves, nem muito menos os corvos, mas o Senhor controla. O Senhor, Deus, Ele está no controle das situações mais difíceis. Essa é a primeira mensagem dessa palavra que Deus dá para Elias. Confie em mim, filho, porque aquilo que você acha desagradável, que é abominável, que te assusta,
isso está debaixo do meu controle. A segunda mensagem que Deus dá para Elias é que até as crises mais difíceis carregam bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Meu filho, confia em mim. Elias, você está passando por um tempo de muita crise, de escuridão. Eu tenho uma palavra através de você, mas eu tenho uma palavra para você, meu filho, confia em mim, porque até as crises mais difíceis carregam bênçãos de Deus. Diz o texto que os corvos, eles tinham bênçãos no bico. Os corvos, eles têm bênçãos de Deus que eles carregam no bico. Pão e carne para o sustento do Filho de Deus. Isso me ensina que até as crises mais difíceis carregam bênçãos de Deus, e isso em dois sentidos, irmãos. Se você está passando por crises e momentos difíceis, preste atenção. Primeiro sentido que carrega a bênção de Deus: as bênçãos de Deus não param de chegar no meio da nossa crise. Amém, irmãos? Nada faltou para Elias. Nada faltou para Elias. Eram tempos de intensa crise, mas as suas necessidades foram supridas. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Foram supridas com fidelidade e com abundância. Porque os corvos traziam pão e carne de manhã, no café da manhã, e traziam pão e carne quando? À tardinha. De manhã e à tardinha. Deus enviava o seu sustento para o seu filho, simbolizando aqui que no meio da pior crise, elas ainda carregam as bênçãos de Deus para a nossa vida, e nada faltou para o servo de Deus. Jesus, ele nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê, irmãos? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa promessa? Você crê, irmão? Você crê que no meio da pior crise, a pior crise não pode impedir Deus de cuidar de mim, de me abençoar? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas que Jesus falou? Jesus diz no texto, as pessoas ficam perguntando assim ansiosamente: o que comeremos? O que beberemos? E com que nos vestiremos? E aí Jesus fala assim: busque o reino, confie no Senhor, na sua justiça, que Deus não erra, Deus é justo, Deus não vai errar, confia no Senhor, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o segundo sentido dessa palavra que diz que as crises mais difíceis carregam as bênçãos de Deus, é que também Deus faz tudo cooperar para o bem. Deus transforma o mal em bem. Amém, irmãos? Deus nos surpreende. Porque do que a gente espera do corvo? O que a gente esperaria do corvo, irmão? Da crise, da situação difícil. Do corvo a gente espera carniça. Você não espera carniça? Está vindo um corvo me trazer um negócio. Deve estar trazendo carniça, né? Do corvo a gente espera coisa ruim. E não espera que ele vai trazer uma bisteca, né? Ao molho barbecue. Amém, irmãos? Uma costela ao molho barbecue. Posso ouvir um amém? Aí, né? Você não espera isso do corvo. Do corvo a gente espera coisa ruim. Mas aí Deus nos surpreende, porque exatamente daquilo que a gente espera que vai vir só coisa ruim, dali vem graça de Deus. Deus transformando o mal em bem. Deus
fazendo com que o corvo, que traria coisa ruim, agora vai trazer para nós bênção de Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a promessa da palavra. Irmãos, nem tudo é agradável. O corvo é agradável? O corvo não é um bicho muito agradável. Nem tudo é agradável. Nem tudo é gostoso. Mas tudo, por mais desagradável ou difícil que seja, Deus transforma em bem e faz com que aquilo, tudo, coopere para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nas mãos de Deus, a crise traz coisas boas, irmãos. Nas mãos de Deus, a crise traz coisas boas. Preste atenção, a palavra de Deus, ela dá muitos e muitos exemplos disso. Mas tem uma história no Novo Testamento que eu acho incrível, está lá no livro de Atos, e os irmãos vão lembrar o dia em que o primeiro mártir da igreja cristã foi executado, chamado Estevão. Está em Atos capítulo 7. Estevão era um homem bom. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem que amava Jesus. E aí ele foi injustamente preso, perseguido pelas pessoas de uma determinada sinagoga em Jerusalém. E ele foi assassinado por essas pessoas, foi apedrejado. Ele foi vítima de um crime bárbaro, terrível. Uma coisa muito ruim aconteceu com esse nosso irmão, que era uma pessoa extremamente boa. E ele, de modo voluntário e cheio de amor, ele entrega a sua vida como sacrifício para Jesus. No momento da sua morte, quando estão prontos a apedrejá-lo, diz que os céus se abrem, ele vê Jesus, e ele diz assim: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Primeiro mártir da igreja. Situação triste, situação injusta, mas eu pergunto para você, essa morte, essa situação injusta, essa dor, se transformou numa grande bênção ou não para a vida da igreja? Nas mãos de Deus, aquilo que é um corvo que assusta, nas mãos de Deus aquilo se transforma em bênção, em vida. Sabe por quê? Porque naquele lugar, cheio de ódio, as pessoas cheias de ódio, tinha um jovem lá no meio, participando do apedrejamento, cúmplice daquele ato horrível. Qual era o nome do jovem? Saulo de Tarso. O jovem Saulo estava ali, vendo aquele servo de Jesus, a atitude dele em frente à morte, a ousadia, a fé, a coragem, o amor. Estevão orou pelos seus apedrejadores. Ele não disse: Senhor Jesus, amaldiçoa essa gente. Ele diz: Senhor, tem piedade deles, tem misericórdia. E ele ora. Estevão é esse homem, e ali no meio daquela situação está ali aquele jovem Saulo, vendo tudo aquilo, irmãos. E essa situação, que é uma situação triste e injusta, é um corvo, pois nas mãos de Deus aquilo se transformou numa grande bênção, porque o testemunho de Estevão impacta profundamente este jovem chamado Saulo. E aí o evangelho começa a incomodar esse Saulo, e chega um dia que Saulo se converte para Jesus.
E ele foi profundamente impactado pela morte de Estevão. E assim como Estevão deu sua vida, agora Saulo também vai dar sua vida pelo Evangelho. E nós somos abençoados até hoje, 2000 anos de bênçãos. Por quê? Porque o nosso Deus é esse Deus, irmãos, que faz com que até as crises mais difíceis se transformem em canais para Ele abençoar. Deus transforma o mal em bem. Deus faz tudo cooperar para o bem. Você confia nisso? A palavra de Deus para Elias tinha uma palavra através dele, mas uma palavra para o seu servo, dizendo: filho, confia em mim, porque eu estou no controle dos corvos, da situação mais desagradável. Filho, confia em mim, porque até a situação mais difícil carrega as minhas bênçãos, eu transformo o mal em bem. Eu tenho esse poder, eu vou atuar. Você tem que confiar e aguardar, amém? Confiar e esperar. Meu irmão, um dia você vai ver como essa seca cooperou para que o povo de Israel fosse restaurado. Um dia você vai ver como essa crise serviu de bênção nas mãos de Deus. Confie e aguarde. E a terceira mensagem dessa palavra de Deus para o seu servo é: confie em mim e faça a sua parte. Amém? Confie em mim e faça a sua parte. Porque nós temos uma parte para ser feita ou não? Olha o que diz o verso 5. 1 Reis 17, 5. Vamos ler juntos aqui o verso 5. Vamos ler juntos. 1 Reis 17, 5. Vamos ler? Elias retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Amém, irmãos? Confie em Deus, Deus está dizendo, e faça a sua parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é obedecer a palavra do Senhor. Andar segundo a palavra do Senhor. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite. E qual é a palavra do Senhor? Qual foi a palavra do Senhor para ele? Verso 3, a palavra do Senhor foi, verso 3, diz o quê? Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Saia e esconda-se. Elias, se proteja. Não é isso que Deus está dizendo para ele? Elias, se proteja. Eu estou no controle dos corvos. Eu transformo o mal em bem. Eu sou soberano. Mas você tem que se cuidar. Não use a minha soberania, o meu amor, como um álibi para você viver de modo irresponsável. Porque quem era o rei da hora? Acabe. Quem é a rainha? Jezabel. E o que o rei Acabe e a rainha Jezabel estão fazendo? Não estão matando os profetas? Se o rei e a rainha estão matando os profetas de Deus, a palavra de Deus é: confie em mim e vai lá e mostre a língua para Acabe, é isso? Eu tenho Deus. No servo do Senhor você não rela a mão. Eu sou do Senhor. Cai por terra. Os inimigos, é assim, Acabe. Foi isso? Não. Não brinque com o perigo. Não brinque com a ameaça. Faça a sua parte. Confie no Senhor, que o Senhor está no controle dos corvos. Confie no Senhor, que nas mãos do Senhor os corvos trazem bênçãos de Deus. E o sustento e o cuidado de Deus, perfeitos. Mas também confie no Senhor e viva, Elias, com responsabilidade. Confie no Senhor e se esconda, se proteja. Deus está dizendo aqui, a mensagem para o seu servo em tempos de crise é: filho,
eu cuido de vocês, amém? Você pode confiar ou não? Pode, mas ande, filho, em tempos de crise, ande com bom senso, ande com prudência. Se Acabe está te perseguindo, se esconda, se proteja. Sabedoria, eu protejo você, mas você também tem que se cuidar. Acabe e Jezabel são perversos, eles querem matar os profetas. Filho, se cuide, não fique brincando com a graça. Não se exponha, não corra riscos desnecessários, não seja ingênuo. Se cuide, se proteja. Então a palavra do Senhor é: confie em mim e se proteja. Amém, irmãos? Confie em mim e vá ao médico. Amém? Confie em mim e faça o tratamento. Amém? Confie em mim e trate a sua esposa com amor. Amém? E uma hora ela vai embora. Não adianta só confiar em mim e tratar ela mal. Confie em mim e procure um conselheiro. Amém? Confie em mim e põe o cadeado na porta. Amém? Não fica confiando em mim e deixa a porta da casa aberta. Confie em mim e liga o alarme. Amém? É isso que Deus está dizendo para Elias. Confie em mim e faça uma poupança. Amém? Amém, irmãos? Confie em mim e faça uma poupança. Confie em mim e se cuide, porque eu vou cuidar de você. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, e que a gente precisa praticar. Sabe, irmãos, os homens da Bíblia, tem alguns personagens da Bíblia que são inspiradores, assim, são exemplos de grande sabedoria. E talvez um dos personagens mais sábios de toda a Bíblia chama-se José do Egito. Vocês já ouviram a história dele, né? Já ouviram falar da história de José do Egito? José do Egito é um jovem que se tornou um homem extremamente sábio. Os adjetivos que a Bíblia usa para falar do José do Egito são um homem onde era cheio do Espírito de Deus. Um homem cheio do Espírito de Deus. José, ele é chamado de um homem inteligente, um homem sábio, um homem que ele confiava em Deus, era agraciado por Deus, mas ele também vivia com muita sabedoria, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina a fazer. E aí tem uma coisa interessante na vida dele, assim, que eu acho um exemplo de sabedoria, que fica para a gente, esse mesmo exemplo de Elias. Confie em mim, mas se esconda. E José, vocês lembram quando José estava preso lá no Egito, preso numa cadeia, numa masmorra, e no Carandiru da época, tinha um Carandiru lá, e o José estava lá preso no Carandiru, né? Aí, irmãos, diz a Bíblia que ele revelou os sonhos do padeiro e do copeiro, que eram oficiais do rei e que estavam presos, né? O padeiro morreu, como ele tinha revelado, e o copeiro foi restituído ao seu cargo na presença do rei. Se passaram 2 anos, a Bíblia fala que o faraó teve um sonho, lembra? O sonho das vacas gordas e das vacas magras, e não tinha ninguém na terra do Egito capaz de revelar o significado dos sonhos. Aí o copeiro que estava servindo o rei, ele falou assim: rei, eu estou lembrando de uma coisa, quando eu estava preso lá no Carandiru, uns 2 anos atrás, lá na cadeia tinha um hebreu chamado José, que tem o Espírito de Deus, e ele revelou os sonhos e os significados. Ele tem um dom dado por Deus, ele tem um dom. Aí o faraó fez o quê? Mandou chamar. Vamos ler agora esse texto, quando o faraó chama o José para uma entrevista de emprego. Gênesis 41, 14. Olha só, vou pedir para a Cláudia abrir ali, Gênesis 41, 14. Olha só, irmãos, eu acho esse texto aqui, eu acho lindo esse texto aqui.
Olha o que a palavra de Deus diz. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. E o que José fez? Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Por que a Bíblia fala isso? Que ele se barbeou, ele trocou de roupa, e aí ele foi se apresentar para o Faraó. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um homem sábio. Eu estou esperando uma oportunidade na minha vida, e de repente o telefone toca, e um amigo meu fala assim: indiquei você para uma entrevista com o Faraó, o copeiro. Lembrei de você, indiquei você para uma entrevista com o Faraó. Você vai ter uma entrevista com o Faraó quer falar com você, entrevista de emprego, para você sair dessa masmorra. Você vai conversar com o cara que manda, é uma oportunidade. Ele vai de qualquer jeito, irmãos? Ou ele se prepara para ir para a entrevista? Ele se prepara, ele faz a barba, a primeira faz tchan, né? Lembra dessa? Ele falou: a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e tchan, 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 tchan. Vai, faz a barba, aí ele troca de roupa, ele põe uma outra roupa, ele põe uma roupa para ir para a entrevista, ele não fica usando, ele não vai para a entrevista de bermuda e com a camiseta do Bolos, não sei o quê, chinelo, todo desgrenhado. Ele faz o quê? Ele fala assim: estou indo conversar com o Faraó. Os hebreus tinham barba, os hebreus usavam barba. Lembra do salmo que diz assim: a barba de Arão, o óleo precioso? Os hebreus usavam barba, os egípcios não usavam barba. E aí o José fala assim: eu tenho uma oportunidade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, porque pode ser que aconteça comigo o que o Faraó fez com o padeiro, né? O que o Faraó fez com o padeiro? O Faraó não matou o padeiro? Não mandou executar? Mandou para a forca? Pode ser que o Faraó me mande, mas eu vou me preparar para essa conversa. Deus está abrindo uma porta, Deus está abençoando, é a mão de Deus abençoando o seu filho ali. São planos de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então eu confio em Deus e faço a barba, amém? Eu confio em Deus e eu ponho uma roupa decente para ir para a entrevista. Eu confio em Deus e eu me preparo para poder entrar por aquela porta que Deus está abrindo. Porque é assim que a palavra de Deus me ensina, e essa é a palavra de Deus para o seu filho. Tem uma palavra através dele, mas tem uma palavra para o seu filho que está atravessando uma crise. E a palavra de Deus tem essas 3 mensagens, meu irmão, para mim, para você hoje. Nós que às vezes atravessamos momentos desagradáveis, não é? A gente está rodeado por corvo, momento difícil. A palavra de Deus é: filho, confia em mim, porque eu estou no controle da situação mais difícil. Filho, confia em mim, diz a palavra, porque eu transformo o mal em bem. E no meio da crise não vai faltar o pão, não vai faltar o meu cuidado. E filho, confia em mim, mas filho, faça a sua parte. Seja prudente, ande com bom senso, ande com cuidado, porque eu estou cuidando de você. Amém, irmãos? Vamos orar?